partir de hoje, que foi votada a questão do meio ambiente aqui, no Congresso Nacional em Brasília, uma data histórica, como é que o senhor vê o futuro do país nessa questão? Em relação ao meio ambiente, eu vejo que o meio ambiente foi conquistado, não hoje, aqui na Constituinte. Hoje foi formalizada uma conquista, mas na verdade o tema meio ambiente foi ganho na rua. Foi uma luta dos artistas, foi uma luta do empresariado, foi uma luta de comícios, foi uma luta do povo de modo geral, dos pantaneiros, dos trabalhadores, dos fazendeiros, de toda a gente que tem sensibilidade para a beleza do nosso país, da preservação do nosso cerrado, das nossas matas ciliares, das cabeceiras dos nossos rios, das nossas árvores, da nossa fauna, da nossa flora, enfim. Hoje nós temos um texto na Constituição e estamos enriquecidos com isso. Estamos enriquecidos. Mas não devemos de maneira nenhuma achar que nós fizemos uma grande conquista. Nós estamos num começo. Muito mais importante do que escrever isso na Constituição é nós cumprirmos o que é escrito. No Brasil, a grande questão não é fazer lei. A grande questão no Brasil é cumprir a lei. Então, nós sabemos que hoje nós temos um roteiro, nós temos parâmetros, nós temos compromissos constitucionais, mas nós temos que ter um procedimento, nós temos que ter uma atitude, nós temos que ter uma ação enérgica, exigindo que realmente se respeite o meio ambiente no Brasil, de modo geral, na floresta atlântica, na mata Amazônia, no Cerrado do Centro-Oeste e no Pantanal do Mato Grosso. O Pantanal, que apesar da divisão do Estado, ele continua uma unidade desde o norte do Estado até o sul, com os seus 140 mil quilômetros quadrados. Acho que agora, também, não apenas com o que nós temos na Constituição, já escrito, mas com o que temos na legislação ordinária, através da Lei Flagelo, nós temos que pedir o apoio até das Forças Armadas para nos ajudarem na luta da preservação. Certa ocasião, como governador do Estado, eu fiz um discurso em Porto-Alegre dizendo que as Forças Armadas do país tinham um grave compromisso com o Estado do Mato Grosso do Sul na questão do Pantanal. E esse compromisso me dá um apoio efetivo, porque eu achava que os recursos de que dispõe o Estado, os recursos da comunidade, eram insuficientes para atender uma área tão ampla e que estava sendo tão rudemente agredida. E fiz essa observação, essa advertência, na presença de uma alta patente militar que comandava o núcleo naval do Ladar. E ele, posteriormente, me visitou no governo e me observou que eles estavam prontos a colaborar nesse trabalho. Mas eles entendiam que a legislação era deficiente. E dizia, então, que não era possível pegasse o coureiro hoje, colocasse na prisão e amanhã, com a simples fiança, quase ridícula, ele seria restituído à liberdade. Isso importaria, inclusive, numa desmoralização das Forças Armadas. E hoje a situação não é a mesma. Hoje o coureiro que for apanhado, aquele que for apanhado delinquindo, matando jacaré, exterminando pássaros, aves e a nossa fauna, de modo geral, ele não pode mais ser restituído à liberdade com tanta facilidade. Então nós podemos hoje novamente pedir
nos ajudar e na preservação desse Pantanal. Falando a vocês hoje sobre Pantanal, quando nós temos a Constituição aprovada, eu estou falando hoje cheio de esperança. Já não sou aquele homem impotente lá no governo, com poucos recursos, mas já acho que, ao lado do texto constitucional, nós temos também uma consciência nacional que se forma, que se consolida. E a questão do Pantanal e a questão do meio ambiente não é uma questão que possa apenas ser defendida pelo poder público, é uma questão que repousa, sobretudo, na consciência da comunidade. Aí é que está. Nós temos que, todos nós, nos entregarmos a essa grande tarefa de legar às gerações futuras as belezas e esse tesouro que recebemos dos nossos